Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus. Nesta oportunidade eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus queridos amigos, que nesta manhã o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Já ouvimos hinos de louvor ao nome do Senhor e agora vamos meditar no versículo da palavra do Senhor. Eu convido você para ler um versículo, meditar um versículo da palavra de Deus em Lucas, no capítulo de número 15 e o versículo de número 11 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que lhe me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dele-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado o seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e põe-lhe um anel na sua mão e sandália nos seus pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Diante de um texto bíblico muito conhecido por todos, onde nós encontramos lições importantes dentro desse texto. Esta parábola muito conhecida, onde Deus, cada vez que nós falamos, Deus tem uma palavra diferente. E nesta manhã não é diferente o que Deus vai falar ao teu coração. Observamos aqui que este filho, insatisfeito com a casa do pai, ele disse: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, e eu irei embora, estarei indo para uma cidade muito longe. E o texto é bem claro aqui em dizer que esse filho pródigo, insatisfeito, ele deixou a casa do pai. Nós temos aqui várias lições que observamos dentro desse texto. E encontramos aqui um erro muito grande da parte desse jovem. Porque ele achou que o dinheiro seria a fonte de felicidade para ele. Pensando ele, dizendo: se eu tiver esse dinheiro em minhas mãos, a felicidade tomará conta da minha vida. Talvez eu esteja falando com alguém nesta manhã que está vivendo uma vida difícil,
sem paz, sem alegria. Há um desespero tomando conta da sua vida. Talvez você diz assim: mas se o dinheiro chegar em minhas mãos, eu terei alegria. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, nós encontramos lições importantes, que o dinheiro não é a felicidade. Quantas pessoas são milionários, têm muito dinheiro, fortuna, só que não tem alegria, não tem amigos, não tem alguém que dar uma mão para ele. Talvez ele pense: eu vou desfrutar com o meu dinheiro, mas no fundo a sua alma está vazia. Mas que nesta manhã o Espírito Santo, aquele que consola, venha falar ao seu coração, filho pródigo. Você que um dia deixou a casa do Pai, Jesus Cristo, e achou que o dinheiro, que os bens materiais que você possui, seria alegria para o seu coração. Mas o tempo foi se passando, as dificuldades foi vindo ao seu encontro, e você hoje se encontra dizendo: todo aquele dinheiro que eu tinha não pode comprar e não pôde comprar a minha felicidade. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas estão iludidas com isto? Só que nas caladas da noite há uma tristeza. Mas que nesta manhã o Espírito Santo fale ao seu coração que precisa mudar de atitude. A segunda coisa que encontramos nesse texto: este rapaz tomou uma posição errada. Ele desonrou o seu pai. A Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é: honra o seu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te deu. Observe que muitos filhos estão desonrando o seu pai em suas atitudes de desobediência. Muitos estão deixando esse mandamento de Deus, que é a promessa. Quantos estão sofrendo? Bendito seja o nome do Senhor. Quantos estão meditando através desta palavra que ele não se deu bem na sua caminhada por desobedecer às ordens do seu pai e da sua mãe? Esse texto aqui também fala nessa parábola para aqueles que desobedeceram à voz de Deus, não foram sensíveis àquilo que Deus fala ao seu coração, tomaram caminhos errados e hoje se encontra na sarjeta, se encontra numa dificuldade, sem uma esperança. Talvez você se encontre no fundo do poço, mas que nesta manhã o Espírito Santo, o Consolador, aquele que ainda fala com o homem, com a mulher, ele vai em encontro à sua necessidade e diz para você: o Pai te espera de braços abertos. Ainda que você desobedeceu, mas Deus ainda conta contigo, tem misericórdia da tua alma. Meditando nesse texto, nesta parábola,
Observamos também outra atitude errada deste moço. O texto diz aqui que ele queria viver uma vida dissolutamente. Ele queria buscar os seus prazeres, dando prioridade de sua vida. Mas só que ele não sabia e nem imaginava que os prazeres do pecado são decepcionantes. São passageiros. A satisfação egoísta dominava a sua vida. Os prazeres da carne não satisfaz a alma. Esta era a situação do filho pródigo. Esta é a situação sua também nesta manhã. Que tem dado prioridade ao mundo, ao pecado, à desobediência, e com isto tem caído nesse grande erro. O que Deus diz em sua palavra é o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dê a prioridade às coisas espirituais. Dê prioridade às coisas de Deus. Dê prioridade a voltar ao primeiro amor. Abandone este mundo. Abandone o pecado. Talvez você tenha feito muitos planos, projetos, e falando ao seu coração: eu quero ter uma boa família, quero ter uns bens financeiros, depois eu quero ter muitas coisas na minha vida. Mas isso tem tomado lugar no lugar de Deus. Não é pecado ser rico, mas você está deixando tomar essas atitudes, levando você a distanciar-se mais e mais de Deus. E que essa palavra nesta manhã seja para você refletir um pouco. Buscar primeiro o reino de Deus. Outra coisa que encontramos aqui, outra atitude errada: os desperdícios. Ele começou a desperdiçar tudo, os seus bens materiais. Talvez pensando que não acabasse, talvez pensando que seria só a felicidade para a sua vida. Mas de repente, algo aconteceu. Ele perdeu tudo. Ele que era acostumado a consumir, mesmo sem necessidade, gastando. Muitos estão gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão. E é isto que muitos têm passado por essas dificuldades. Muitos têm gastado o seu tempo também com as coisas deste mundo. Nós podemos imaginar aqui, pensando nesse texto, como era triste para esse rapaz. Depois de ter perdido tudo, o seu dinheiro, o seu tempo, agora ele se encontra numa situação difícil. Ele não estava imaginando, prevendo que esse dinheiro gastaria em poucos tempos.
E agora, esse dinheiro acabou. O descuido fez com que ele não atentasse a cuidar-se. Talvez ele disse assim: não, com esse dinheiro eu terei um futuro muito grande. Mas chegou um dia que acabou esse dinheiro. Ele não se preparou. Ele não economizou para que esse dinheiro pudesse suprir a sua necessidade em um tempo de crise. E ele, como não se preparou, chegou agora o tempo de crise. Ele foi procurar emprego de um lado para outro, buscando melhorar o seu problema. Quantas pessoas têm estado nessa mesma situação? Não conhece o tempo da crise e acha que tudo é bonança, que não precisa de Deus, que não precisa da misericórdia do Senhor, que não precisa da misericórdia do Pai. Outro erro que esse rapaz teve: confiar nas pessoas erradas, nos seus amigos, que aproveitou toda a sua fortuna para gastar. O texto diz que ele gastou com tudo que o mundo oferece, com tudo que o inimigo da nossa alma oferece para o homem distanciar-se de Deus. Agora, completamente sem esperança, no estado talvez depressivo, ele disse assim, começou a lembrar-se da casa do pai. E disse assim: Pai, eu pequei. Pensando, ele disse: eu me levantarei. Vou me levantar e vou à casa do meu pai. Porque na casa do meu pai tem abundância de alimento, de alegria. Talvez, meu querido amigo, ovelha perdida, você que afastou-se da casa de Deus, está vivendo uma vida triste, sem alegria. Mas a palavra de Deus ao teu coração nesta manhã é esta: levanta. Deus ainda tem uma palavra ao teu coração. Deus ainda tem algo importante para a tua vida. E agora, a Bíblia diz que ele teve esse pensamento. Ele se humilhou, reconheceu as suas faltas e os seus erros, reconheceu que ele tinha pecado, reconheceu que tinha sido ingrato para com seu pai, e ele volta agora para a casa do pai. Sabe que o Espírito Santo fala contigo nesta manhã? Que você precisa voltar para a casa do Pai. O Pai, o Senhor Jesus Cristo, Ele não quer saber os seus erros, o que você cometeu, a sua atitude errada. Ele só precisa de uma coisa de você: humildade, para reconhecer que pecou, para reconhecer que errou e que precisa da misericórdia de Deus.
Agora vemos uma atitude certa desse filho pródigo. Ele se arrependeu. Ele caiu em si. Ele abandonou o erro do passado e disse: eu vou voltar para o meu lar. Eu vou voltar para a minha posição. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer que você volte. Ele quer que você procure uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, e faça esse concerto com o Senhor. Jesus ainda te ama, filho pródigo. Jesus ainda te ama, ovelha perdida. Ele quer voltar a te abraçar de novo. Ele não está querendo saber o que você fez. Ele quer tirar nesta manhã toda a tristeza que o pecado tem trazido para a tua vida. Talvez eu falo nesta manhã com pessoas que têm feito muitos erros e se encontra agora numa sarjeta, que se encontra numa situação que ele diz: acabou. Mas Deus diz para você nesta manhã: não acabou. Não pense em tirar a sua vida, porque não acabou. Deus tem projeto com você. Deus tem algo para a tua vida. Só basta você fazer como esse filho pródigo, arrepender-se e voltar-se para a casa do Pai. Esse filho tinha uma confiança no seu pai, que o receberia de braços abertos. É o que Deus quer fazer contigo nesta manhã. Se você dar esse passo, Deus estenderá as mãos sobre a tua vida. Faça uma análise da sua vida nesta manhã. E se você cometeu esses erros, afastando-se de Deus, mas está disposto a abandoná-los, está disposto a seguir com Cristo, Ele recebe você de braços abertos nesta manhã. E eu quero orar por você que ouviu esta palavra e crer que os seus pecados serão perdoados ainda nesta manhã, antes do meio-dia. Eu estarei fazendo esta oração e Deus estará escrevendo o seu nome no livro da vida e te dando o direito da salvação. Você quer? Aonde você estiver neste momento, talvez não dê para dobrar o seu joelho, talvez esteja dentro do seu carro, seu automóvel, no seu caminhão, talvez você esteja aí na casa de detenção, mas só que no seu coração, no profundo da tua alma, você peça perdão para Deus agora. E eu estarei orando ao seu favor. E Deus vai perdoar os seus pecados. E você vai procurar a nossa igreja evangélica Assembleia de Deus e dizer: naquele domingo eu aceitei a Cristo como Salvador da minha alma. E eu preciso estar na casa do Pai. Ore juntamente comigo. Querido e eterno Deus, diante de tua presença, Pai,
Aqui se encontra, meu Deus, esta vida que um dia se afastou, mas que o Espírito Santo nesta manhã fala ao seu coração. E no ato de humildade, arrependimento, aceita a Ti como Salvador da sua alma, volta para Ti, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida e te dá o direito da salvação. Toda tristeza, todo estado depressivo, tudo aquilo que tem tirado a sua paz, que nesta manhã o Espírito Santo venha te encher de alegria, de gozo, de graça e de fortalecimento para a tua alma. Perdoa ele agora, perdoa ela agora, é o que nós te pedimos em um nome de Jesus. Amém.